Dê os comprimidos e eles seguirão andando. Essa é a nova estratégia do Kremlin para forçar soldados a avançarem em investidas suicidas nas zonas de morte da Ucrânia, inspirada em um filme de terror. É rosa. É facilmente engolido, inalado ou injetado, e transforma soldados russos em zumbis descerebrados, que só avançam até serem baleados na cabeça. Esta é a pior ação do Kremlin contra o exército russo. Isso fez os soldados sofrerem um destino pior que a morte até ela chegar. Vamos entrar na mente de um soldado russo por um instante. Você foi enviado à linha de frente antes de estar preparado, e seu comandante ordena atacar uma posição ucraniana. O problema é que você está a quilômetros dessa posição, e seu futuro é tentar atravessar furtivamente uma grande zona de morte patrulhada por drones e outros perigos. Você sabe que não vai voltar. Viu dezenas de camaradas serem enviados para onde seu comandante manda, e todos os contatos foram perdidos. A morte te espera. Você está apavorado. Nesse momento, seu comandante te dá uma pílula rosa, dizendo que acabará com seus medos. Sem outra opção, você engole a pílula e sente seus efeitos tomarem conta de você em um segundo. Agora você está calmo. Calmo demais. Tão calmo que nem liga para o que ocorre com você ao marchar para a zona de morte. Você ainda não sabe, você mal sabe de qualquer coisa nesse ponto. Mas aquela pílula te transformou em um zumbi, que existe apenas para absorver algumas das munições da Ucrânia. Preso em uma felicidade distorcida, você segue, quase sem notar quando um drone ucraniano se aproxima. A morte chega, mas você já havia partido antes. A pílula rosa te trouxe aqui, e outros seguirão o mesmo caminho. A nova estratégia da Rússia para vencer a guerra na Ucrânia pode ser resumida em uma palavra: Purvitin. Quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial logo ficou atento ao ouvir essa palavra. Mas antes de explicarmos o motivo disso, a Ucrânia revelou hoje que o Purvitin está se espalhando desenfreadamente pelas forças armadas da Rússia e que isso faz parte do plano do Kremlin. O veículo relata comentários de médicos do 1º Regimento de Assalto Independente que revelaram que militares russos não são motivados pelo patriotismo à causa de Putin, nem pelo dinheiro que o Kremlin oferece para convencê-los a lutar na Ucrânia. Drogas são a resposta, e o Purvitin é a preferida. Um médico das Forças Armadas da Ucrânia afirma: Purvitin foi uma das primeiras anfetaminas usadas pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Ela permite que você fique acordado por dias, e os sentimentos de medo e dor desaparecem. Vamos analisar esses comentários em breve, mas quem notou a menção anterior do Purvitin já entende o motivo. É uma droga nazista, equivalente a uma grande dose de metanfetamina em um pequeno comprimido rosa. O Kremlin está seguindo o exemplo da Alemanha nazista, o que faz sentido para o objetivo de Putin. Os nazistas dominaram a Europa, começando com uma invasão à Polônia que obrigou o resto da Europa a se levantar e prestar atenção. A invasão da Ucrânia por Putin apresenta muitos paralelos, mas foi bem menos bem-sucedida. A revelação de que uma droga nazista está por trás do aparente disposição de tantos soldados russos em se sacrificar pela causa de Putin faz um sentido estranhamente perfeito. Há tanta hipocrisia quanto ironia nos soldados russos. No quesito hipocrisia, o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial aponta como os nazistas enchiam seus soldados de Purvitin, mesmo enquanto o regime nazista pregava as virtudes de uma vida limpa e pureza em todas as coisas. A hipocrisia de Putin é diferente. Ele tenta dizer que a Rússia é um paraíso multicultural. A Euronews noticiou isso em 2023. Isso é só uma cortina de fumaça, tentativa de um ditador criar uma narrativa de país inexistente. A situação russa atual se revela nas linhas de frente, com soldados viciados em metanfetamina marchando para mortes inevitáveis. Sem dormir, inabaláveis e destemidos, esses soldados são os zumbis de Putin, exatamente como ele deseja. Sobre a ironia, lembre-se, Putin diz que desnazificar a Ucrânia é um dos principais objetivos da chamada Operação Militar Especial. O líder da Rússia já repetiu essa afirmação, inclusive em junho de 2024, no Memorial do Cerco de Leningrado, onde acusou a Ucrânia de glorificar Hitler e seu regime. Putin afirmou durante a visita que seguidores dos carrascos nazistas, independentemente do nome atual, estão condenados. Mesmo assim, aqui está Putin, seguindo o manual nazista e forçando comprimidos de metanfetamina nos soldados russos apavorados. A realidade em tudo isso é que o segredo da resistência da Rússia na Ucrânia foi revelado, não pela vantagem numérica que a Rússia ainda tem, mas pela aparente capacidade dos soldados russos de atacar defesas que sabem que os destruirão rapidamente.
Tatiana Chernovol, comandante de pelotão nas Forças Armadas Ucranianas, revela mais. Segundo a Euromeden Press, prisioneiros de guerra russos entregaram uma substância rosa aos captores e disseram ter sido orientados a tomá-la antes de ir para suas posições. Após tomar a substância, o soldado sente uma onda de energia, pede sensações de frio, dor e medo, agindo como máquina e aguardando calmamente o drone para atirar no último momento ou se esconder, segundo Chernovol. Porém, essa calma é prejudicial. Sem urgência para ativar o instinto de sobrevivência, soldados zumbis russos sob metanfetamina viram alvos fáceis para a Ucrânia. Chernovol revela um caso em que a Ucrânia foi forçada a gastar 15 drones contra 2 ocupantes russos que sobreviveram por tanto tempo apenas por pura sorte e não por qualquer treinamento de combate. Uma granada de um Mavic ucraniano explode a 1 metro atrás dele e ele avança como um zumbi sem estremecer. Um drone FPV se aproxima e no último momento ele calmamente se esconde atrás de uma árvore, ela relata. É a isso que o exército da Rússia foi reduzido. Esponjas de balas impassíveis que tentam avançar em seu estado zumbi, mas que claramente são incapazes de operar da maneira que precisam, se quiserem obter algum avanço significativo na Ucrânia. Mas esse é justamente o ponto. E é exatamente por isso que o Kremlin está permitindo que essa droga seja usada nas Forças Armadas russas. Essa decisão trará graves consequências para o exército e para toda a Rússia. Antes de analisarmos, precisamos entender por que a Rússia foi forçada a depender de uma droga que Hitler e seus comparsas nazistas popularizaram há mais de 80 anos. As citações já compartilhadas trazem várias pistas, principalmente sobre alívio da dor, medo e supressão do cansaço. A Ucrânia hoje afirma que, sob o efeito do Purvitin, os soldados russos conseguem realizar ataques, quase sem perceber os ferimentos que sofrem, até que algo aconteça que os tire da luta de forma permanente. Os soldados russos tomam a droga voluntariamente, segundo o veículo, mostrando como a guerra na Ucrânia é horrível para as pessoas que Putin empurrou para a sua guerra. Eles preferem se manter insensíveis e morrer sem perceber, em vez de manter os sentidos e tentar seguir alguma estratégia. Eles não podiam seguir uma estratégia. A Rússia mal tem uma. O problema que Purvatin resolve, se é que transformar soldados em zumbis pode ser chamado de solução, surgiu porque a Rússia criou esses problemas para si. Desde o início da guerra, há relatos de soldados exaustos enfrentando as condições na Ucrânia. Em junho de 2022, o Guardian informou que soldados russos já faziam apelos públicos a Putin para investigar as condições de batalha. Devido à nossa presença constante e à existência de pessoas com problemas médicos crônicos e mentais entre nós, muitas questões são ignoradas pelos superiores no quartel-general, afirmou um soldado em vídeo. Outro disse que os soldados na Ucrânia estavam desesperadamente tentando evitar o esgotamento e que a combinação de fome, frio e falta de suprimentos estava contribuindo para que eles não conseguissem fazer o trabalho que achavam que deveriam estar fazendo. Já faz quase 4 anos desde que esses vídeos foram divulgados, e ficou claro que o Kremlin planejou essas condições. Vamos analisar mais a fundo o que isso significa em breve, mas antes disso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite e clique no botão. A situação dos soldados russos piorou muito desde o início da invasão de Putin. Agora eles podem ser jogados na linha de frente com pouco ou nenhum treinamento e ordenados a correr direto para as zonas de morte. Isso foi revelado em um relatório de 10 de fevereiro da United 24 Media, que trouxe comentários feitos por um recruta russo que, de alguma forma, conseguiu sobreviver à brutalidade do exército criado pelo Kremlin. Após os exames médicos, perguntaram se eu estava pronto para ir para a base militar depois de amanhã, disse o soldado Ivan. Ele acrescentou: "Nos treinaram por 5 dias. Aguardamos mais 5 dias pela rotação de tropas, e então seguimos para as posições de combate." O mesmo ocorreu com a unidade Storm Z da Rússia, formada por soldados que trocaram prisão por lutar na guerra da Ucrânia. Eles recebem de 10 a 15 dias de treinamento antes de ir à linha de frente. Quando esses soldados sem treinamento chegam, logo aprendem o que ocorre se recusarem a fazer investidas suicidas nas zonas de morte, como querem seus comandantes. Segundo a BBC, em 24 de fevereiro, comandantes russos executam soldados que desobedecem ordens, absurdas, realizando as execuções diante dos demais como forma de intimidação. "Eu vi apenas 2 metros, 3 metros, cric, clic, bang", disse um dos capangas de Putin em um documentário, onde revelou que o comandante assassino em questão foi feito herói da Rússia em 2024. Esse não é um comportamento abominável para Putin. Ele espera isso de seus comandantes, pois o Kremlin só envia carne para o moedor criado por Putin.
Você é morto se fizer, e é morto se não fizer. Então, diante de tudo isso, é surpresa que tantos soldados russos estejam voluntariamente tomando uma droga à base de metanfetamina só para ficarem chapados o suficiente para não se importarem com nada disso. Eles sabem que estão morrendo. Uma vez na Ucrânia, eles percebem que só tem uma saída. É melhor morrer como um zumbi aprovado pelo Kremlin do que ser morto por um comandante ou encarar o terror de um drone ucraniano vindo te despedaçar. Não é de se admirar que a Ucrânia esteja encontrando isso nos corpos de soldados mortos e na posse daqueles que ela captura como prisioneiros de guerra. Ao revistar todos, encontram seringas e pipetas, relataram membros das Forças Armadas da Ucrânia ao Ukraine Today. Ampolas de estimulantes são comuns, mostrando que o Kremlin não se importa como a metanfetamina chega aos soldados, apenas que seja consumida, e criando zumbis que vão andar sem pensar, até serem abatidos por tiros ou explosões horríveis que os impedem de continuar andando. Tudo isso é aprovado por Putin e seus comparsas. Mas o presidente da Rússia não percebe que o uso de drogas aprovado pelo Estado é só uma solução temporária para os problemas de moral e medo do exército russo. Putin está criando um pesadelo para o futuro, tanto para suas forças armadas quanto para a Rússia. Fique até o fim do vídeo para entender o horror que espera a Rússia quando o exército de zumbis, ou o que sobrar, retornar. Primeiro, há os muitos problemas relacionados a drogas com os quais as forças armadas russas estão lidando enquanto estão na Ucrânia. Além do Purvitin, soldados russos usam opioides como muletas para melhorar o estado mental nas linhas de frente. Novamente, trata-se de ficar chapado diante do horror. Se você estiver sob efeito de heroína ou metadona, não se importará tanto ao ser enviado para uma missão suicida e o inevitável ocorrer no ataque. Mas e ainda pior, o uso frequente de drogas pelos soldados russos na linha de frente está virando dependência. O The Hill já havia relatado em 2023 que a Rússia não realizava exames de drogas nos recrutas, enquanto Putin tentava enviar mais carne de canhão ao campo de batalha. Os enormes bônus de assinatura e salários que a Rússia está pagando aos seus soldados também estão facilitando o acesso das tropas às drogas, seja por Vitim ou qualquer outra coisa que o soldado precise para aguentar mais um dia nesse inferno cheio de drones. Relatórios apontam que recrutas sem treinamento foram enviados drogados como tropas descartáveis em ondas humanas para expor posições ucranianas e preparar o terreno para unidades mais treinadas, segundo The Hill. Em 2023, condenações por drogas entre soldados russos aumentam, apesar do interesse do Kremlin em que fiquem chapados. O Talking Drugs afirma que o número de militares russos condenados por crimes ligados a drogas cresceu 50% em 2023 em relação ao ano anterior. Isso também não preocupa Putin. Já mencionamos que a Rússia recruta pessoas das prisões, então talvez estejamos vendo um ciclo vicioso de viciar soldados para que voltem à prisão e troquem suas penas por mais tempo na Ucrânia. Em novembro de 2024, o mesmo veículo informou que o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que 15% dos soldados russos na Ucrânia usavam algum tipo de droga. As drogas claramente estão tendo efeito também. Em novembro de 2025, o Business Insider informou que quase 300 soldados russos haviam morrido devido a drogas ou comida estragada nos 2 anos anteriores. Alguns zumbis da Rússia nem chegam às zonas de morte para serem baleados. O exército da Rússia está claramente desmoronando por dentro devido a esse abuso de drogas. Mas vamos voltar para a própria Rússia. Neste momento, Putin já está enfrentando uma epidemia de drogas que está devastando a Rússia em seu próprio território. Existem muitos sinais de que isso está acontecendo. Em janeiro de 2025, o Moscow Times informou que o contrabando de cocaína aumentou 10 vezes na Rússia desde que Putin iniciou sua guerra ilegal. E isso considera apenas a cocaína apreendida pelas autoridades russas ao entrar no país. Segundo o veículo, entre 2023 e 2024, as autoridades apreenderam cerca de 5,2 toneladas de cocaína, avaliadas em aproximadamente 3,4 bilhões de dólares. A própria cocaína não é muito consumida na Rússia, já que drogas sintéticas mais baratas são preferidas. Isso mostra que a Rússia virou importante centro de trânsito de droga, provavelmente por causa do fechamento dos portos ucranianos causado pela invasão de Putin. Mais drogas na Rússia trazem mais criminosos vendendo e fabricando drogas. 8 meses após reportagem do Moscow Times, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia divulgou que há cerca de 6 milhões de dependentes químicos na Rússia, enquanto 18 milhões usam drogas periodicamente ou já as usaram. Dos dependentes, 20% são crianças com idades entre 9 e 13 anos, e outros, 60% têm entre 16 e 30 anos. Estamos vendo aqui o impacto da guerra de Putin sobre os filhos daqueles enviados para a linha de frente? Irmãos dos que estão morrendo e que talvez em breve estejam na Ucrânia também?
É difícil dizer, mas é evidente que a Rússia enfrenta um problema crescente de drogas entre os jovens. Reflita. A Rússia já é um barril de pólvora quanto ao uso de drogas por jovens, em busca da próxima dose. Mas e se a guerra na Ucrânia acabar amanhã? De repente, a Rússia teria cerca de 700 mil soldados retornando ao país, muitos viciados em Purivitin ou outras drogas. Esses soldados vão ser jogados de volta na sociedade depois de terem se tornado dependentes de drogas para enfrentar os horrores que encontraram na Ucrânia. E eles vão encontrar essas drogas. Essas drogas já são vendidas e serão produzidas em maior escala para suprir a demanda dos viciados brutalizados pelo próprio país e que enfrentaram o pior na Ucrânia. Esse é o futuro da Rússia. Putin troca o futuro pelo que deseja no presente. Com mais soldados russos virando zumbis, o Kremlin ignora as consequências. Putin não se importa, desde que a Ucrânia caia, o que ainda está longe. A horda de zumbis voltando para casa é um problema para outro dia. Putin acreditava que invadir a Ucrânia fortaleceria a Rússia. Mas tudo o que ele faz é encontrar novas formas de arruinar o futuro de um país já à beira do abismo. Você pode considerar a zubificação do exército russo por Putin como parte do colapso demográfico que ele causa na Rússia. As consequências de longo prazo da guerra para a Rússia são ainda piores do que mencionamos aqui. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais análises aprofundadas sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores das Forças Armadas da Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.